Muito bem-vindos todos vocês! Esse aqui é uma troca, um bate-papo, um podcast, como eu gosto de dizer, porque tem essa pegada de conversa mesmo, que tem ligação com a comunidade Luas de Isis. E a comunidade é um espaço onde eu gosto de partilhar o que eu tenho de formação, o que eu tenho de conhecimento. Tem um curso inteiro de meditação lá, tem várias coisas sobre sagrado feminino, sobre ciclo menstrual. Luas nasceu justamente com essa pegada de ser um lugar onde as pessoas, as mulheres especificamente, podem consultar coisas, assuntos do seu interesse, procurar ferramentas de autodesenvolvimento e tá lá à disposição de vocês. Fico muito feliz de estar com esse projeto, né? Com esse momento, na verdade, aberto, assim, colocando isso no mundo, partilhando o que eu sei, o que fez diferença para mim, né? Para trazer para o mundo. E a comunidade começou a tomar um formato tão significativo que a gente está em vários lugares já. E uma das coisas que a gente quis fazer é ter essas conversas às sextas-feiras aqui ao vivo. Então hoje a gente vai falar com a Carol, que é terapeuta, e eu já vou chamar ela aqui para a gente começar a nossa conversa. Minutinhos da burocracia, de aceita e vem. Isso. Bem-vindo, Carol! Olá, boa noite. Tudo certo? Tudo certo? E você? Tudo bem, tudo bem. Umas olheirinhas, eu tive febre essa semana, tô me recuperando ainda, mas tá tudo fluindo, tudo do jeito que tem que ser, porque chama semana pós-eclipse, né, senhora? Sim, com certeza. Muitas Muita energia no coisas. céu esses tempos, e logo, logo vem outro, hein? Deus Segura. abençoe a gente, todo mundo segura a mão de todo mundo para dar certo, sobrevivermos isso, né? Verdade. Eu não tô conseguindo te ver. Será que tem Às algo? vezes acontece essas artes, mas eu tô aqui, vai fluir, vai dar certo. Respira que vai dar Não, certo. então bora. Já tô Bora. prontíssima. Vamos, vamos trabalhar com a impermanência que acontece, né, com a gente. Então, Com gente, às certeza. sextas-feiras, sempre às 20 horas, a gente está aqui conversando, meio fanha ainda, não vendo a uma outra, mas a gente vai seguindo para a gente conseguir trazer essa troca, na verdade, que a gente está fazendo aqui. E foi legal porque, ao contrário da maioria das mulheres que estão passando aqui às sextas-feiras, foi Carol que pediu. A gente precisa conversar, e eu acho isso maravilhoso, porque não é a primeira vez que ela fala, Aline, a gente precisa. Eu falei, é verdade, a gente precisa mesmo. Então, bora falar de coisas importantes, de coisas necessárias, que às vezes a gente ri, mas às vezes a gente ri de nervoso também, né? Com os Sim, com assuntos, certeza. porque às vezes algumas E coisas eu acho que machucam, trazer, assuntos também são sérios, né? sim. E trazer com leveza, né? É importante a gente entender que tudo faz parte, o alto, o baixo, né? Esses sentimentos todos aí que vêm, eles fazem parte do processo. Então, não tem como a gente não olhar para o todo da vida e leveza, Sim, né? Eu acho que essa é a palavra que eu tenho buscado. com certeza, com certeza. E aí, na nossa troca, para a gente decidir aqui, né, o assunto, a Carol falou: vamos olhar para o quanto, porque a gente nem faz isso, ninguém faz, porque todo mundo aqui é iluminado e todo mundo que passa aqui é muito iluminada também. A gente não cria expectativa com nada. Imagina? Jamais. Todo mundo já tá, né? Nível búdico, assim, a gente jamais faz esse tipo de coisa. E a gente cria expectativas, na verdade, com N coisas. E eu acho que com a nossa maternidade, isso pega uma outra camada, então, que é surreal, né? Para não dizer, às vezes, bizarro algumas coisas que a gente é inserida, né, Carol, na verdade, de autocobrança também, misturado com uma expectativa de que a gente tem que entregar muita coisa, né? Como é que você está Vou olhando isso agora? Essa fase nova da puxar tua esse maternidade fio, também? vou puxar esse fio lá de trás, né? Então, na nossa infância, quando a gente olha a nossa mãe, a nossa avó, as nossas tias maternando, né?
Sempre tem alguém que a gente fala assim, uau, quando eu crescer, eu quero ser essa mãe, né? Eu quero ser assim, eu quero fazer isso para os meus filhos. Também tem o contrário que é bem verdadeiro, né? Não quero ser assim, eu não quero fazer assim. Então a O Deus expectativa ela quiser. já começa daí, né? Da nossa infância, olhando esse maternar como um todo, né? Então a gente já cria aquela expectativa na brincadeira da boneca ali, né? Ah, agora você vai sentar, eu vou te dar o papazinho, agora você vai dormir, agora eu vou trocar sua fraldinha, como se o controle estivesse totalmente nas nossas mãos, né? Ai, socorro, né? Com certeza. Puro suco do desespero. Porque existe essa coisa, né, dentro da gente, obviamente, de querer fazer essa reprodução. Que bom que às vezes a gente tem também bons exemplos, e que bom também que a gente consegue enxergar que os exemplos que às vezes acontecem não são bons. Eu falo, né, quando a gente não sabe, né, o que a gente. Esse caminho eu não quero, já é meio caminho andado também, né? O mau exemplo é um exemplo, né? Isso Sim. aqui eu não quero para mim. E dentro do maternidade isso também funciona para qualquer aspecto, né, na verdade, da nossa vida. Isso aqui eu não quero. E de fato, ele é bem legal isso que você trouxe. Ele é incutido muito, muito mais cedo do que a gente imagina, né? Sim, porque nós mulheres já nascemos no inconsciente coletivo do maternar, né? A gente materna os nossos irmãos, a gente às vezes materna até os nossos pais, quando há famílias disfuncionais. Então, a gente vai exercendo esse papel. E muitas vezes a expectativa é, para algumas mulheres, né, que eu tenho observado mais esse lado também, e agora? Como que eu vou dizer que eu não quero ser mãe? Como que eu vou sustentar isso num mundo que as mulheres têm que ser mães, né? Esse papel ele é imposto de todas as formas, né? Como assim não vai ser mãe, né? Ou como assim vai ser mãe de um? Ou como assim vai ser mãe de três? Ou como assim você tem quatro, né? Hum, Então, a todo tempo a gente tem que estar lidando com essas expectativas dos outros e as nossas, né? E aí, avançando um pouquinho nessa linha do tempo, quando a gente chega ali na adolescência, que a gente se rebela e aí a gente começa a olhar, a gente fala assim: uau, então não é tão cor-de-rosa assim, né? Então a nossa mãe sente raiva, então acontecem coisas ali por trás dos bastidores que quando eu era criança eu não observava, né? E aí cria-se outra visão da maternidade. Muitas vezes já começa-se a pensar mesmo, não quero isso. Esse rolê aí não é pra mim, não. Não vou querer ter filhos, porque isso é muito difícil. sim. Ou começa-se também esse outro lado do, né? Não vou querer ser como a minha mãe, né? Que toda menina passa por isso, né? Assim, é, acho que é meio inevitável. E aí, quando a gente amadurece, que a gente realmente chega nessa maternidade, antes da gente engravidar, a gente já começa a sonhar. A gente já começa a pensar, ai, quero ser mãe de menina, ai, porque eu vou dar tal nome, ai, porque eu vou pôr lacinho, ai, porque, ai, quero ser mãe de menino, ai, porque a gente já começa a idealizar aquela criança, aquele ser que vai vir Ou até naturalmente, o não é uma inverso disso coisa que a gente também, né? escolhe. Às vezes o inverso disso também. Eu quero ser uma mãe prática, porque eu não sei, eu não quero. Eu sou mãe de menina, mas eu não vou querer laço. O oposto também é uma expectativa, Brasil. A gente precisa lembrar disso, Tudo. né? Como boa aquariana, também eu caí nesse golpe. Olivia, a primeira infância dela, o mundo dela inteiro era cor-de-rosa. E eu, naquela época, ainda cheia de feridas e coisas, ela esfregou o mundo cor-de-rosa na minha cara. Eu despiroquei na primeira infância dela. Tudo, eu lembro Você de quer lavar os saber? sapatos dela, roupa, e tudo assim, ó, inteiro era cor-de-rosa. Tons, eu nunca descobri. Aquele dia eu descobri tons de cor-de-rosa que eu nem sabia que existia. Nunca Você consumi quer rosa na saber? vida. Hein? Uma expectativa que acabou comigo foi o dia que a Ingrid tirou o laço e falou: não quero laço, não gosto mais de laço. Eu, "Ah, como assim Olha. você não gosta mais? Era cada laço? Aham. Foi, foi, Então, foi, foi, né? e aí
a gente vai para essa gestação com mil e uma expectativas, né? De como vai ser, de como eu vou fazer. E em nenhum momento a gente sai dessa ilusão e para pensar em como de fato isso vai ser, né? Então, e se alguma a expectativa também pode ser totalmente pro lado ruim, né? E se não der certo, se, né, acontecer algum problema, e se eu ficar frustrada. Então, é um misto de montanha-russa, sobe e desce, o tempo todo, né? Nesse lugar. E eu aprendi muito, né? Principalmente com essa segunda gestação, que a gente já fez live de puerpério, né? Já falamos várias coisas que cada gestação é uma gestação, cada experiência é uma experiência, mas eu acredito que a vivência e a idade também me trouxe alguns movimentos diferentes e um olhar diferente, né, para essa questão da expectativa. Né, eu já falei Super, várias ainda vezes que antes um pouquinho da Ayla eu perdi o bebê, né? E isso me deixou muito assustada, porque é aquela coisa, sempre acontece na casa do vizinho, né? Mas na sua, nunca tinha acontecido, nunca tinha batido na minha porta. E aí, quando isso acontece, você tira toda essa expectativa e vira uma sobrevivência, né? Então você para e você pensa, opa, então coisas ruins podem acontecer, coisas que não estão no meu controle pode acontecer, e eu vou ter que lidar com isso, né? Então a expectativa já começa assim que a gente pega esse positivo, que já vem aquela avalanche de hormônios e pitacos e um mundo novo que até então a gente não sabe, a gente precisa gerenciar isso muito bem, né? Porque tudo pode acontecer. Até você estar com esse bebê no colo, né? E ainda assim, após isso, tudo pode acontecer, nada é garantia de nada. Muitos sentimentos e expectativas precisam ser gerenciados. super. É sempre um turbilhão de emoção, né? Na verdade. O período gestacional, ele é uma incógnita mesmo, assim, para boa parte das mulheres. Porque a gente tem ainda também uma coisa que é pouco falada, Carol, que eu li essa semana, inclusive, sobre isso. Se não me engano, era tipo 65%, se não é isso, é um valor bem próximo, que as gestações, eu acredito que seja até mais, ser bem sincero, mas 65% das gestações no Brasil não são planejadas. É uma loucura a gente pensar isso, né? Na verdade. Como que a gente se perde nisso, o quanto a gente ainda precisa também de uma outra educação base, né? Que a gente ainda precisa Sim, avançar nisso. E eu acho que essas gestações surpresas, elas também criam expectativas de um jeito diferente também, sim. né? Porque tem o susto do positivo, daí às vezes é um susto inicial, mas depois as coisas vão andando e ele se torna super bom e tem muita festa e muita comemoração. Só que existe o outro lado também, né? Que também acontece. E ainda tem esse outro porém que chega que você falou, que é assim, a gente não tem controle. Você pode fazer, inclusive, né? Toda mulher pode fazer o melhor pré-natal que tiver disponível para ela, o top das galáxias, fazer tudo de tudo com tudo. Mesmo assim, isso não tem garantia que essa gestação vai chegar lá com 40 semanas ou perto disso. Não existe isso, né? Porque a biologia do corpo ela é muito instável, de certa Única. forma. Ela é única e E particular. única, e única, exatamente. E aí, né, eu vou pegar um pouquinho do meu olhar aqui também, que eu brinco, né, o meu olhar integrativo, que eu gosto mais de dizer bruxístico, na verdade, que é um outro ser Adoro. dentro da missão dele, né? Por mais que a gente, como mãe, sempre vai olhar o filho como uma criança, né? E sei lá, Sim. depois esse filho pode ter 48,
eu acredito que as mães ainda olham, de certa forma, para o meu bebê, né? Porque sempre vai ter esse olhar. Então é difícil, às vezes, também a gente ter, principalmente quando está na barriga, principalmente quando ainda criança, entender que aquele ser, independente da idade que tiver, ele tem a missão dele, como a mãe também tem missão, como o pai também tem missão, como os avós têm missão, cada um tem um propósito aqui. E aí, Sim. galera, eu acho que aí esse ponto é um ponto que pega, porque a gente não fala sobre isso, a gente não vivencia isso internamente, né? A gente não aproxima a espiritualidade da gente, na verdade, para poder trabalhar esse lugar de entender e de sentir também, porque para mim a espiritualidade ela é muito sobre sentir, né? Eu tento brincar muito que a gente tem sincronias, a gente não tem do nada, né? E as sincronias é É, muita espiritualidade conversando com a gente. E quando a gente começa a desconstruir um pouco, olhar também esse ser como um ser e como um ser missionário também, né? Que tem sua missão, que tem seu propósito, eu acho, e estou falando aqui de um lugar dentro da visão que eu alcanço hoje também, né? Traz sim. eu não vou usar colocar glitter também assim, mas traz um entendimento. O racional dá uma sossegada em alguma camada. O emocional eu não vou nem dizer porque eu não temos eu não tenho condições de falar, né, sobre isso. Mas acho que o Sim. racional dá uma quietada, uns 3% pelo menos, né? De É, olhar isso também. na visão sistêmica, a gente fala que tudo está certo como é. Tudo é como é. Tudo está certo da forma como é. E trazendo isso um pouquinho para os sentimentos, né? A gente sempre foi ensinada a apenas sentir os sentimentos agradáveis, né? Então, celebrar a alegria, a felicidade, o nascimento, a vida. E os sentimentos não agradáveis, né? Porque eu não vou classificar eles como bons ou ruins, porque todos são bons e ruins. Todos são necessários, né? A gente precisou desenvolver cada um deles para poder sobreviver desde lá da época das cavernas. Então, eles são extremamente necessários, né? Todos eles. E a gente foi ensinado muito pouco sobre isso, né? A gente não teve uma educação socioemocional que nos permitiu sentir. E isso foi atrofiando e criando crenças de que se a gente parar para sentir aquilo que não foi de encontro à nossa expectativa, a gente está sendo ingrato, a gente está sendo mimado, a gente está sendo qualquer outra palavra para classificar. E quando uma mãe, né, recebe, uma mãe, um pai, né, uma família, recebe esse positivo e ele não vem como esperado, seja porque eu não queria engravidar, que foi o meu caso até, do primeiro bebê que eu perdi, eu não estava esperando, foi uma gravidez surpresa, eu demorei muito para aceitar, por conta do trauma da primeira, que também já é um papo que a gente teve lá na live do Puerpério, quem quiser revisitar para entender um pouquinho. Demorei muito e quando eu estava me acostumando com a situação, veio a perda. Então vem aquele sentimento de culpa, de ai, será que né, foi porque eu não quis, porque eu não aceitei. Vem aquele turbilhão de coisas, de sentimentos misturados, mas eu já estava nesse caminho do autoconhecimento e de me permitir sentir. Ainda Então, a Aline foi fundamental no meu processo, né? Tanto de deixar o corpo fazer o trabalho dele, ter a paciência, entender racionalmente o para que essa situação veio, eu dividi muito com ela, né? Alguns desses movimentos, mas isso porque eu já estava nesse processo, né? E tantas outras coisas, mas assim, não é que eu sou o alecrim dourado, não. É porque quando você entende que sentir é necessário, você não tem muito mais escolha, né? Você vai ter que deixar aquilo fluir. E aí, quando a gente recebe sei lá, o positivo que você não queria,
né? A gestação não está evoluindo bem. Tinha expectativa de ser um sexo, foi o outro, né? Houve, que nem a minha experiência também, primeira, uma separação aí no meio do caminho, né? Uma doença, perca de um ente querido, financeiro, sabe? Tudo aquilo que você precisa estar tranquila, mas nunca existe esse lugar, né? É meio tópico dizer assim, né? Tranquilo para receber esse bebê, essa chegada, que é a vida é movimento. Se parar, Sim. acabou a vida, né? Então é entender que nós não vamos nunca controlar. E eu digo mais, nunca a vida inteira, porque depois é o laço que eu não quero mais, né? É o, é o namoro que a gente não concorda, é a faculdade que escolheu que a gente acha que não é boa, e a gente Super. vai ali colocando as nossas expectativas naquelas pessoas que são pessoas com, como a Aline falou, com o seu próprio desenvolvimento, que precisa fazer o que precisa fazer, e que isso não tem fim. E que nós possamos, sabe, aprender a controlar a parte que nos cabe, que é o nosso emocional, que é o nosso sentir. Então, nos permitir mesmo, sabe? Ficar frustrada quando não dá certo e dizer, poxa, estou chateada porque queria que fosse um menino, é uma menina. Essa situação vai passar, você vai amar seu filho, tudo vai acontecer. Mas se permitir sentir, desfazer o nozinho ali que ficou para poder seguir. Sim, é importante esse processo também, né? De deixar, eu acho que para o maternar, mas isso vale para qualquer aspecto, na verdade, também, que é a gente entender que o pico emocional, seja para que lado for, né, tentando classificar como bom ou ruim, de uma forma para ficar didática, né, entender, o pico Sim, emocional, ele vai reduzir, gente. Chama pico, subiu uma hora, vai descer. Ele não vai deixar de existir, porque o nosso corpo tem memória e aquilo vai ficar guardado. Mas aquilo que está fervendo num dia específico, uma fase específica da sua vida, aquele pico, aquilo que ferve, aquilo que incomoda, aquilo que traz crise de ansiedade, aquilo que dá raiva, aquilo que, né, que consome, sim, ou uma euforia, né, que às vezes fala, a gente fica estabanado, às vezes quando a gente está eufórico demais também, tagarela mais, cada um manifesta sim, euforia também, que aparentemente é para ser bom, né? Mas também todos os picos, eles passam. E a gente precisa lembrar disso, a gente precisa que outras pessoas próximas a gente nos lembrem disso também. E que a gente precisa respeitar esse processo. Hoje mesmo com estava conversando certeza. com uma amiga. Falei, gente, está acontecendo um balaio de coisa na minha vida. Hoje eu consegui, por exemplo, bom, momentos de vulnerabilidade de Aline. Eu consegui fazer uma refeição hoje só, já era 5:30 da tarde. Eu que sou um ascendente em touro, né? Que come pedra, muito feliz e faceira. Mas, A cara, eu tô Taurina fã, te entende. eu tô toda esquisita, entende? Aí eu fui brincando com ela, gente, eu não sei o que tá acontecendo comigo, tá tudo esquisito isso aqui. Aí a Dani ainda que tá aqui com a gente falando pra mim, mas olha, aconteceu isso. Ela me deu uma lista de coisas, né? Eu falei, obrigada, alguém tá me ajudando a lembrar, porque quando a gente tá no pico do negócio, seja pra cima ou pra baixo, a gente não lembra. A gente só tá apanhando do negócio, da emoção, né? E ela falou, Sim. nossa, Aline, mas você não sou alecrim dourado nenhum, né, gente? Não, não Humana, somos. total. Isso, a Dani Não lembrando, é somos. umas 10 coisas no mínimo que aconteceu nos últimos dias, né? Como que não vai querer ficar na cama o dia inteiro e perder a fome? É óbvio Como que que o sim. corpo não vai sentir, né? E o Exato. trauma, né? Ele mora muito nesse lugar do não sentir, do reprimir, né? As Não couraças, né? pode, é Como. errado, engole, não é tudo Uhum. isso, não precisa. Geralmente esse adulto que reprime, ele não sabe lidar com uma criança, na verdade, que está tendo o Uhum. jeito dela expressar, né? Na verdade, geralmente é um adulto e uma criança que não sabem se expressar. Esse é E o circuito, a, né? sim, e a nossa própria criança interior, né? Porque Hum, todos nós temos a nossa criança.
né? Aquela criança que nós fomos, ela não morreu, foi com Deus, ficou lá em 1800, 1900 e bolinha, não, né? Ela tá aqui com a gente o tempo todo. E é muito fácil também a gente identificar quando é ela que está revivendo um trauma ou como somos nós, adultos, né? E trazer isso para a consciência é uma virada de chave. E voltando assim um pouquinho para o meu processo, o que me ajudou muito e me ajuda assim foram as ferramentas terapêuticas mesmo, Super. que eu fui desenvolvendo ao longo desse processo. Então foi a constelação familiar, foram as meditações, a escrita terapêutica, tudo isso, todas as leituras e aprendizados e vivências que a gente vai fazendo para aprender a liberar, né? A vaporização, tudo que de ferramenta que tem, a gente precisa utilizar, porque sozinho, gente, sozinho é muito difícil gerenciar as emoções, né? A gente falar assim, não, agora eu vou sentar aqui, vou respirar e vou me acalmar e pronto. Não, se você tiver conhecimento de algumas ferramentas, né? Uma comunidade como o Luas, né? Uma terapeuta sistêmica, uma terapeuta convencional, alguém ou algo que você se conecte e que faça isso, ajudar você a administrar esses picos, como a Aline falou, vai fazer total diferença. E você respeitar ele, né? Pra mim, hoje especialmente, foi bem isso. Chegou um momento que eu tava me cobrando, eu falei, gente, mas eu tô com fome, 4 horas da tarde, eu não consegui comer, eu não consegui sair da cama. E aí eu tava querendo comprar um chicote pra dar em mim. Eu falei, oi, Brasil, sério mesmo? Porque quando a gente tá no olho do furacão, a gente tem dificuldade, né? E aí eu falei, ainda bem E que é eu tão fácil consegui. você acolher o outro, né? Se fosse uma amiga sua que estivesse falando isso, você falar, menina, se acalma. Total, total. E é esse lugar da gente entender também, né? Porque às vezes, sei lá, não é porque eu tenho um PhD em alguma coisa que eu não sofro, que eu Sim. não tenho dificuldade. Eu ainda acho muito maravilhoso que quando às vezes algumas pessoas, né? Teve uma época que eu convivi mais com pessoas da academia. E aí alguém falava assim, nossa, mas eu tenho uma especialidade nisso, não sei o que. Eu falei, gente, você tem uma especialidade num ramo muito, muito específico do específico do específico para todo o resto do mundo. Você não tem PhD, cara. Legal que você conseguiu. Eu sei que é um puta de um negócio, assim, né? É trabalhoso pra caramba, é louvável, ficaria em pé aplaudindo, achando ótimo, porque é de fato. Mas para todo o resto, não. Então, sim, né? Então eu partilho minhas vulnerabilidades aqui para todo mundo entender que é assim que funciona. Eu precisei de um safanão. A partir do safanão que eu levei, muito amoroso e delicado, inclusive, né? Fechem com as amigas boas. Esse é meu conselho também, viu? Tenham amigas boas com vocês. É, Não vai porque pegar tem a umas galera que que vai mais te puxar mais confunde. para baixo, né? Socorro. Tá ruim, tá com febre. Nossa, mas também, né? Olha o que aconteceu. E daí te detona e ainda coloca mais tranqueira, né? Risca mais fósforo, taca mais álcool e aí você fica lá se batendo. Então, por gentileza, para momentos de estou apanhando da vida, tenho amigas boas, sabem para onde vocês têm Mas que correr. existe uma coisa, Aline. Você só atrai aquilo que você vibra. Esqueceu desse detalhe? Muito bem lembrado, Esqueceu Carol. desse Muito bem. detalhe. Então, se você está vibrando nesse sentimento de cadê o chicotinho, quem vai aparecer são essas amigas para ajudar Ai, você a pegar o pega chicote. Agora, se você está essa. vibrando, né? Não se esqueça disso, que nada é do nada. Exatamente, Quem exatamente. chega Que aí essa no nosso caminho é sempre a pessoa certa para poder desenvolver aquilo que a gente precisa, inclusive, voltando para o tema, a situação. Então, essa sim. frustração que chega como uma porrada na nossa cara, dizendo assim, não, essa gestação não vingou, não vai vingar e pode chorar porque você quiser. Ela é para quê? Para te preparar, te fortalecer para o que virá ou para o que você precisa olhar e curar, né? Que no meu caso
eram muitas dores, muitos traumas, bloqueios. Quando eu me abri para fazer esse processo de cura e limpeza do meu feminino, era inevitável que algo assim muito grandioso acontecesse, né? E eu agradeço imensamente que foi dessa forma, pois poderia ter sido uma doença, algo Uhum. muito De mais outras difícil de lidar. formas, né? Uhum, com certeza. Eu acho que essa é uma virada de chave ainda tão significativa quando a gente consegue colocar ou construir, não sei qual que é a palavra correta, um degrau nisso, né, Carol? Uhum. Porque é uma coisa que dói e sempre vai ficar uma marca. Mas assim, quando a gente Isso. consegue colocar o entendimento, o propósito daquilo, cara, que virada Para de quê? Não chave. por quê, né? O porquê te Isso. leva para o vitimismo. Por que comigo? Por que eu? Por que meu filho? Por que essa situação? Quando você coloca o para quê, é muito diferente, né? E isso que você falou é muito verdadeiro. Não é que eu não sinta a dor, que eu não sofra, que de vez em quando eu não chore, eu não. Não é isso, gente. Não é tirar a humanidade das Sim, situações. não tem Mas eu como. não posso estagnar nesse momento da minha vida específico e ficar ali achando que aquilo foi assim o ápice, porque se eu tivesse parado ali e entrado nesse lugar muito perigoso, eu não teria vindo, porque eu não teria Ah, me aberto para receber, né? com certeza. Porque é, é o universo, o movimento, né? Ele é o que você tem que viver no seu caminho. Então, assim, eu fico pensando no quão difícil é, por exemplo, receber um diagnóstico mesmo, né? Das crianças, porque Hum, uma baita força, né? Que a gente precisa trazer para lidar mesmo com as situações, né? Porque para cada um vai pegar num lugar específico, né? sim. E eu fico pensando assim, não dá para mensurar nada, nada de nada. O que para mim pode ser uma coisa, ok, eu vou carregar isso, vai ser difícil, mas vou dar conta, para outra pessoa não, né? Agora, o que a gente vai fazer com isso que chega na nossa vida, como um tapa na nossa cara, um soco no estômago, dizendo assim, ó, porrada, é isso. Aí que vai fazer a diferença, né? E não tem uma receita de bolo, né? Eu precisei ficar na cama por um mês, que foi um mês de férias, né? Eu perdi o bebê no dia 1º de janeiro de 2022, foi bem na virada do ano, e eu precisei ficar o mês de janeiro inteiro na cama, assim, fisicamente já estava me recuperando, mas eu precisava ficar lá, né? Então eu não queria interagir com ninguém, eu não queria nada. Então esse foi o tempo que eu precisei para chegar nesse lugar, né? Mas para cada pessoa vai ser um timer. O que a gente precisa entender, tomar consciência, é que não dá para a gente passar a vida inteira nesse lugar, Uhum, porque aí sim, sim é muito perigoso, né? A gente vai precisar ultrapassar. sim. E é um lugar denso mesmo, né? É muito fácil permanecer, né? Porque passar precisa passar, porque se está, né, acontecendo é parte do processo, como N coisas, né? Na verdade. Mas acho que conseguir, como você falou, buscar as ferramentas para deixar isso num lugar razoavelmente confortável, com o tempo que precise, cada um realmente tem o seu próprio tempo, entendendo o que é que aquilo, por que por que aquilo veio acontecer do jeito que aconteceu, né? E não é um racional, gente. É assim, o que traz isso para mim, né? Na verdade, assim, eu acompanhei poucos lutos neonatal como doula, mas assim, os que eu acompanhei era muito isso, né? Eu tenho até um caso que foi muito interessante que eu acompanhei, que teve que esse ficou guardado a fala do obstetra. Ele veio falar para mim assim: Aline, eles estão entendendo o que está acontecendo? Eu falei, então sim. Ele falou, ele olhou
meio incrédulo, porque ele estava esperando uma reação da família de uma outra forma, né? O que ele estava acostumado era um lugar mais que que a família se desesperasse mais. E aí, como eu tinha uma certa intimidade, eu fiquei brincando ainda Visceral, assim, né, Aline? claro, claro, mas eu Uma ainda coisa brinquei mais com ele, eu visceral. tinha intimidade com ele ali naquele momento só, nós dois conversando, né? Eu falei assim, de nada, é meu trabalho, né? Se eles estão reagindo dessa forma mais amorosa e não tão desesperados, é porque eles acessaram já as ferramentas, na verdade, de entendimento e de transmutação, enquanto o Sim, processo está acontecendo, né? E como sim. isso faz diferença, gente. Faz diferença. Não tem como dizer que não, né? Cada um de um jeito, cada um no seu Sim. tempo. Pode ser que, sei lá, daqui 2, 3 anos você precise cair mais ficha, você precise ir lá trabalhar mais uma camada disso. Mas É a por vida isso que eu falo que é inteira. um tempo. É isso mesmo. É um É a vida processo, né? inteira. Sim, é isso mesmo. A Lila tá falando meio. É um entendimento e é um aprendizado constante. E eu vou trazer um link ainda aqui, né? A Carol trouxe a perspectiva da história dela, e eu vou trazer uma perspectiva da minha história como filha, que eu fui, né? Não sou mais um bebê, mas eu fui um bebê arco-íris. Eu Então, também. todo mundo. Aí, ó. Todo mundo me apresenta, né? A vida toda me apresentando como a filha mais velha. E eu não sou a filha mais velha. Minha mãe Eu chegou. descobri isso na constelação também. Ai, olha Foi no- só. A minha família sabia, né? Minha mãe gestou pelo tempo que precisava e no parto ela perdeu o bebê, na verdade. Então todo mundo sabia, mas mesmo assim essa criança foi excluída porque me apresentavam o tempo todo como a mais velha. Sim, E comigo quando também. respondiam, tenho 2 filhos, nunca incluí o primeiro. Então foi um E, processo, eu e- entendendo, inclusive, também o quanto de coisas, até hoje no meu relacionamento com os meus pais, ainda tem isso, porque eu não sou alfa, né? Eu não e você sou a vai primeira. precisar o tempo todo voltar para o seu lugar, que é um desafio imenso, porque eu também Aham. cresci sendo essa primogênita, e a minha mãe perdeu, ela acha que é uma menina, tanto que eu dei um nome para minha irmã, né? Incluí ela no sistema. E Uhum. também foi lá para os 4, 5 meses de gestação. E ela também sempre foi excluída, assim, não se tinha essa conversa, né? Foi depois eu entendendo na constelação e eu questionando a minha mãe. Aí ela falou: não, sim, você tinha, eu te perdi um neném antes de você, né? Aí tudo fez um baita sentido, né? Volta para o seu Isso. lugar. Eu só quero comentar aqui um pouquinho sobre o comentário da Dalila, minha querida amiga, que acabou de ter gêmeas, Aline. Que Fofura. delícia. Ela colocou aqui, ó, lutei a minha gestação inteira para não ver minhas bebês na UTI, mas aprendi que precisava vivenciar isso. A UTI neonatal te ensina demais. Ensina mesmo. Eu É já isso. trabalhei como É fisioterapeuta isso. e o neonatal, gente. Todo mundo aprende o tempo todo naquele lugar, não tem como. É um lugar Sim, muito significativo. E é não realmente. tem como. Não existe isso, assim. E eu trabalhei por pouco tempo como fisioterapeuta plantonista da UTI. E assim, minha filha tinha 6 meses na época quando eu entrei. E confesso que eu não tinha estrutura. Eu não tinha estrutura nenhuma para aquilo, fiquei pouquíssimo, porque de fato mexe muito, assim. Mexe. Hoje eu tenho noção do porquê que eu caí lá, né? Na verdade, hoje eu tenho Sim, outro entendimento. Mas na com época, certeza. só como fisioterapeuta, que eu não tinha outras formações ainda, né? Com esse olhar mais sistêmico, integrativo, apanhei muito. Nossa, demais, demais. Mas hoje eu olho muitos aprendizados, muita Sim. ressignificação, assim. Então, meu E você abraço, Danila, sabe com que certeza. são camadas, né? São muitas camadas. E aí, uma das camadas que eu acesso sempre, eu acho que a maioria das mães que passam por qualquer dificuldade, como a Dalila trouxe a UTI, ou uma criança internada, ou qualquer coisa do tipo, que para mim, no caso, foi a perda antes da Ayla. A perda não, o ganho, né? Não gosto de falar a perda, né? São principalmente naquelas horas em que você está exausta, em que a exaustão toma conta de você
que você fala assim, meu Deus do céu, eu não vou aguentar mais cuidar dessa criança, ficar mais uma noite acordada, e aí aquilo te vem como um sopro, dizendo assim para você, olha, Aham. lembra aquela dor, olha para o serzinho que está aqui no seu colo, vamos lá, renova um pouquinho. Não estou romantizando, não estou dizendo que não é para descansar, ou que, né, só que nem a gente fala assim, ah, ele olha para mim, eu já renovo. Mas é uma camada a mais do Sim. para que aquilo precisou acontecer. Para que, se você está atenta, quando você estiver no seu limite máximo, e assim, quantas vezes chorando, exausta, com dor, frustrada, porque queria a minha vida de volta, né? A gente fala, eu quero a minha vida de volta. Você olha e aquilo te vem de um lugar muito íntimo. E você fala assim, meu Deus, é verdade. Eu preciso acessar Errei, né? essa gratidão por essa criança estar aqui, só exigindo de mim, né? O que eu tenho para dar, né? Por ela estar aqui saudável, por ela estar aqui bem. E é só o cansaço que vai passar, né? A gente vai descansar, vai dar certo. Eu vou sobreviver. Nós vamos sobreviver, né? Então, isso vem para mim em muitas camadas o tempo todo, além de todos os outros aprendizados, né? Porque todas as situações, né? Principalmente as difíceis, é o aprendizado que você tem que tirar daquilo. Sim. E acho que é legal a gente conseguir ter essa visão, na verdade, de que a gente vivencia muitas, muitas e muitas camadas de lutos, na verdade, né? Que não é só perder, na verdade, essa criança. Ou essa criança, como você disse, né, que vai perder, ela ficar aqui pelo tempo que ela tem que ficar, na verdade, né? Eu falo, se ela vai ficar 3 semanas, 48 anos, né? Ela vai Sim, ficar para a missão dela o tempo que ela tem que ficar. E o quanto de outros lutos, né? Quantas outras perdas, na verdade, ou movimentos da impermanência que está aí, né? Nossa lei maior regendo tudo e todos, o quanto que a gente fica, às vezes, querendo ter esse bendito desse controle. E a gente sim. tem lutos infinitos. E aí, vou ser bem ousada em dizer que alguns lutos são fruto muito significativo de uma ilusão nossa, né? E aí eu gosto muito Já de uma imaturidade, de uma ilusão. pegando E essa teve uma... linha do tempo, esse fio que eu puxei desde lá da boneca. Com certeza, com certeza. E eu gosto muito de uma analogia que eu li uma vez, falando assim, quando a gente está iludido, a gente precisa tirar essa ilusão, e aí a gente fica desiludido. E a gente olha essa palavra como algo ruim. E ficar desiludido É existe, maravilhoso. não é? Eu amei essa analogia. E a gente conseguir entender que quebrar esse padrão, na verdade, da gente aterrar um pouco mais e trazer mais essa consciência, essa percepção de ter esse lugar de gratidão e honraria, na verdade, que as coisas, de fato, não estão no nosso controle. Cada vez que eu tenho um treco, um ciricutico, eu já começo, né? Eu volto para o centro depois, o pós-treco, né? Pós-surto. Aí Sim, eu falo assim, gente, sim. ainda bem, desculpa, né? Eu sempre olho pra cima e falo, desculpa se eu achei que eu tava no controle. Eu sei que eu nem devia, né? Ilusão minha aqui de achar. Eu nem quero ter o controle, porque eu não sei porcaria nenhuma da minha vida, né? Que difícil Eu não você. sei os propósitos, eu não sei o que tá virando a esquina pro meu favor. Eu não sei o que a Sim, espiritualidade tá tramando pra mim. Eu desconfio, tem uns sim. spoilers de vez em quando, mas assim, não sei de Aparece fato. umas borboletas, né, Aline? Aqui em Exato, casa ontem apareceu uma borboleta, aí, quando, é, né, assim, parece os louva-a-Deus, aí você vai, vamos lá, as doidas, né? isso, né? A Tentar gente conseguir entender. perceber as sincronias e os movimentos e as respostas das coisas que a gente pergunta, né? Então, a gente Exatamente. entender, na verdade, essas camadas, assim, eu acho que quando a gente tem, acho que um resumo, talvez, não sei se resumo é a palavra também, assim, mas uma coisa importante da gente, talvez, explorar muito é o nosso processo de confiança nessa espiritualidade, né? Sim. Nesse E na ser que gente rege. mesmo.
na Exatamente, nossa porque força interior de ser capaz de superar aquela dor, aquela adversidade, de entender. Tem uma frase, né, que é bíblica, né, que fala: Deus não vai te dar o fardo maior do que você pode carregar, né? Aquilo vai te doer, aquilo vai te ferir, aquilo, né, vai ser muito difícil de passar, mas vai te ensinar. é um E se processo de você estiver aprendizado. aberto para entender, Isso. Vai fazer uma diferença significativa. E eu acho que todos os seres que estão aí para a gente aprender, né, assim, algo com eles, a gente tem muita gratidão, às vezes por aquele professor da faculdade, né, aquela pessoa que te orientou para alguma coisa específica, que virou uma chave na sua vida, que foi muito importante, aquele chefe que foi muito legal, que mostrou teus potenciais que você às vezes nem enxergava. A gente tem gratidão por pessoas que ajudaram no nosso crescimento. Só que às vezes a gente geralmente só consegue ter essa sensação de gratidão, pelo menos imediata, quando as coisas, os frutos são mais que a gente classifica como positivos, né? E dentro das sim, nossas dores, o quanto a gente aprende com elas e que a gente pode, em algum momento, em alguma camada, não é colocar glitter nem nada, né? Porque também não é né? para romantizar, como você disse, Sim, mas entender também o quanto de aprendizado que pode ter nesse processo, né? E o quanto, às vezes, quando a gente olha com uma visão um pouquinho maior, o quanto, às vezes, por exemplo, essa criança precisava vir para cá do jeito que ela veio. E aí você também está a serviço dela, não é só ela que está a serviço de você, tudo para está você aprender. certo como tem que ser. Tudo é Exatamente, tudo como é é. como Não, tem que ser, exatamente. não existe e se fosse diferente, e se eu fizesse tal coisa, e se, o e se é a pior armadilha que existe, né? Com É certeza. o olhar para aquilo como se apresenta e aceitar no coração como se apresenta. É muito difícil e desafiador, porque somos humanos e os sentimentos, eles vêm para deixar a gente desconfortável, né? Então, quando a gente vê uma situação que é muito desafiadora para lidar, pegando as feridas emocionais de cada um, onde que aquilo pega em você, que tem isso também, tudo vai agregando. Olha, se a gente for colocar, né, juntar Uhum, tudo aquilo que pode ser agregado para olhar, socorro, Deus, a gente ia precisar uhum, de uma escola para a gente sentar lá e ficar o dia inteiro, de manhã até a noite, só para entender os processos sim, que, que a vida traz e que é para isso. sim. Que a gente não vem aqui, como diz a Aline, nesse rolê para pagar boleto e dormir, Sim. acordar e trabalhar, né? Objetivos A gente veio sérios. aqui sobretudo para aprender sobre a pessoa mais importante da sua vida, você mesma. Exatamente. E quando a gente tem essa expansão de consciência e consegue perceber isso, né? A situação, seja ela qual for, né? Seja dessa criança ficar por pouco tempo, seja ela ter alguma doença, seja ela não vir do gênero que você esperava, ou depois de um tempo ela mudar tudo isso também, né? A sexualidade dela ser de uma outra forma. Sim. Ela casar com alguém que você não esperava, ela não fazer a faculdade que você espera, ela ir morar não sei aonde, seja qual for a expectativa que você Não cria, foram na verdade. desfechos. Independente de tudo isso, né? É a gente ter essa consciência dessa troca. Eu acho que esse é o ponto mais importante, assim, da gente conseguir ter essa visão maior de que tudo realmente está servindo da gente de degrau de aprendizado para alguma coisa, E né? E que a gente entender que precisa não é sobre recolher. você, é sobre ela, né? Então a Uhum. vida, você não é porque você gestou, pariu, criou, educou, alimentou, vestiu, que ela te deve algo. Sim, Ela não vira te deve nada. propriedade. Lamento informar, O galera, que é? ele não é Ó, propriedade. Por mais que tenha teu nome no RG dele, que parece uma uhum. escritura, não é propriedade. Sinto muito em dizer, né? O que o que você exige dos teus pais,
que você acha que ficou faltando, que eles não foram legais, que eles não te deram, que eles te bateram, tudo aquilo lá que você, sua criança interior cobra dos seus pais, eles não te devem nada. Eles fizeram o melhor que eles puderam na condição que eles tinham. Resolva-se você com a sua criança agora. E quem veio depois, os seus descendentes, que você também encheu o potinho de expectativa para eles, porque vai ser isso, vai ser aquilo, e etc e tal, não é sobre você, é sobre eles, né? É lógico que o que a gente controla é fazer a nossa parte bem feita. O que é a nossa parte bem feita? Ser um bom exemplo de gerenciamento das nossas próprias emoções. Para quê? Para que, se por acaso ele quiser olhar para trás e se inspirar na gente, estamos felizes, estamos no lucro. Tem uma Agora, referência, se rapaz. não, também. Né? Eu brinco muito assim, oremos daí, né? Oremos, entregamos para o Senhor, Ou vamos é ver o que vai oremos ou é acontecer. choremos, depende. Não, eu fico no oremos por enquanto. Muito bom. Deixa eu contar uma coisa que eu estava esperando para poder contar, e aí eu acho que casou muito com o nosso assunto hoje, que você chegou até a falar. No final de outubro, a produção está aí ainda para poder me ajudar nisso. No final de outubro a gente vai ter um encontro. Tô até pensando em fazer uma transmissão, já que você está longe, né, minha senhora? Para quem não sabe, a Carol mora em São Paulo, né? E eu tô aqui no interior do Paraná. Eu fui passar a Exatamente. lua de mel lá só para conhecer a Aline. Mentira. O meu marido falou: ai, meu sonho é conhecer Foz. Eu falei: ai, que legal, vamos, pois vamos. Muito bom. A gente conseguiu se conhecer, né? 5 minutos de amor, deu certo esse rolê. Aí, produção, vai me lembrar. Dia 26 de outubro, a gente vai ter um encontro, uma roda de mulheres, onde a gente vai fazer uma vaporização do útero em roda, que a gente precisa trazer esse lugar, né? Então, deixei pra gente contar aqui, porque eu acho que super vem, para quem não conhece, né? A vaporização do útero é uma prática feminina super ancestral, onde a gente trabalha a energia das plantas, na verdade, dentro de uma infusão. Cada planta tem uma sabedoria, ela tem uma linguagem, ela tem um movimento específico, uma força, uma característica. Assim como a gente toma um chá para acalmar, um chá para acordar, um chá para melhorar tal coisa, a energia da planta também tem essas características, né? E a vaporização é um pouquinho diferente do banho de assento, porque o banho de assento tem um contato. A vaporização do útero é só o vapor. Por isso que ele é muito mais sutil, na verdade. E essa edição específica ainda, Carol, ela é justamente para fazer um movimento mais significativo com perdas. Então, é um lugar para perdas, para Lembrando, gente, só um adendo. As perdas não são só gestacionais, porque o nosso útero, ele é criador tanto da vida quanto da vida dos nossos projetos. Então, mesmo para quem nunca teve a perda gestacional em si, a gente. Quantos projetos que a gente gesta e não nasce, não vinga, né? Então é sensacional. A vaporização, para mim, é muito, muito incrível nos meus processos. Então fica aqui o convite, né, para todo mundo que quiser participar, quem estiver fora de Foz e quiser depois as receitas e o processo para isso tudo, eu vou disponibilizar isso. Pode chamar até a Dani, que está aqui com a gente também. Vou deixar depois a descrição certinho para que todo mundo possa participar, receber esse material. A ideia é convidar de fato mulheres que estão nesse processo de frustração, que às vezes estão aí apanhando de um diagnóstico específico e às vezes não entendeu direito ainda o que é que está acontecendo. Eu recebo muitas mulheres ainda, Carol, que elas conseguem falar pela primeira vez nos atendimentos sobre abusos sexuais, nas camadas que isso repercute, na verdade, né? Eu sempre falo que às vezes as mulheres só olham abuso sexual como penetração forçada e é infinitamente mais do que isso. Tantas
né? As camadas. Exatamente. E eu ouso aqui dizer e deixar esse registro ainda aqui, que eu falo, eu desconheço mulher que não sofreu abuso. Porque, assim, uma cantada é um abuso, uma passada de mão na sua bunda é um abuso. E o seu Com corpo certeza. guardou essa memória. E aí eu tô sendo No ousado o suficiente para olhar, tentar né? inteirar No o olhar encontro. malicioso. Tudo isso. Isso, exatamente, exato. Então eu tô sendo, eu nada, né? A galera me pediu para fazer, a espiritualidade tá aqui bombardeando minha cabeça, minha filha, tá todo mundo precisando e você tá negando isso aí. Eu falei, sim, desculpem, a gente vai. Então é uma ousadia, mas não é só ousadia, na verdade eu tô cumprindo minhas tarefas para ancorar, na Sim. verdade, esse encontro. Porque eu sinto o quanto que, na verdade, as mulheres precisam disso, né? Na verdade. E o quanto, às vezes, a gente não entende, por exemplo, né? O quanto de dificuldades, por exemplo, às vezes, que eu tenho com o meu útero, por ser um bebê arco-íris, por exemplo, ter essa história. Porque o que aconteceu comigo, né? Resumidamente, assim. Minha mãe perdeu o bebê dela em novembro, isso. Em abril, ela já estava grávida de mim. Ela me gestou no puro suco do luto dela. Sem receber nenhum tipo de suporte. Se com suporte, gente, vivenciar um luto já é delicado, imagine sem suporte. Então, por mais que ela fale que eu era um bebê muito desejado e muito amado, ela estava numa dualidade do será que esse vai dar certo? Será que isso vai ficar? Então, existia um processo de insegurança. Olha só como é interessante quando a gente abre a cabeça para entender, né? Por que a Aline às vezes tem. Às vezes as pessoas me veem aqui, elas não acham que eu sou insegura, porque eu falo mais do que a boca. Quem me conhece sabe quanto que eu choro no travesseiro com algumas coisas, né? O meu sol é em aquário, mas a minha lua é em peixe, gente. Eu sou emocionada. E eu sou emocionada porque eu tenho esse lugar também. Olha como é maluco, né? E quando eu entendi isso, fez um boom muito doido na minha cabeça. O lugar onde eu fui criada foi um lugar de amor, mas também de medo. Um lugar de muita expectativa de finalmente estamos grávidos de novo, mas meu Deus do céu, será que vai dar? Porque o bebê anterior ficou 9 meses na barriga. Então foram 9 meses de uma baita, de uma expectativa, de um medo e de um monte de salseiro ao mesmo tempo. E eu lembro de depois E de eu te adulta, minha mãe digo, falar assim, eu tinha medo de olhar você no berço, porque eu achava que você podia estar morta, eu pedia pro seu pai olhar para ver se você estava viva ou não. são muitas Gente, camadas. Muitas é camadas. muita E coisa. Isso aqui eu tá digo vibrando em mais, mim né? ainda. A sua mãe não tinha consciência, né? Nunca, Que você falou. jamais. Eu Uhum. tinha toda a consciência. E você descreveu a minha gestação dela todinha. No ultrassom era um pânico. A Com cada ultrassom era um certeza. pânico. Mas era um pânico de passar mal, assim. Todos os ultrassons eu fiquei roxa, porque os médicos tinham que ficar procurando o coração dela e Aham, pra cutucando dar para poder certeza. ver uma coisa que era. Então, porque eu me tensionava tanto, eu só respirava na hora que eu ouvia o coração. Aí eu respirava. Mas Ufa. isso porque eu sou uma pessoa que tem essa consciência e já fui ressignificando o tempo todo com ela, né? Isso não é sobre você fazendo as falas de cura, os movimentos de cura, e mesmo assim é o processo que ela é a Também forma como ela precisava passar. vir. Exatamente, Porque, exatamente. gente, é igualzinho videogame. A gente vai pegando na skin da gente, na mochilinha, as coisas que a gente vai precisar para passar por isso, Sim. por essa vida. Então, se é a dor da humilhação que você precisa, porque chega lá na frente. Por que eu e a Aline estamos fazendo esse processo com mulheres, né? Porque a gente foi muito ferida enquanto mulher, começando dessa gestação, que já foi uma coisa incerta. E se a gente olhar para nossa ancestralidade, muitas águas rolaram nas mulheres do Eu nosso sempre falo sistema. isso, assim, às vezes Então, as mulheres falam, nada eu do nada. nunca sofri nada disso, eu não preciso, eu nunca tive nada na minha história. Falei, tem dois poréns, pode ser que realmente você nunca tenha vivenciado, eu particularmente duvido, mas pode ser que realmente você, né, sei lá, não tenha vivenciado, continuo levantando minha bandeira do duvido, né?
Porque geralmente são as mulheres que não entenderam as camadas ainda. Mas pode ser que às vezes um negócio foi tão significativo que o seu inconsciente comeu, colocou embaixo do teu, né? Lá embaixo da cama, bem guardado, escondidão, que você nem lembra, né? Já aconteceu E várias quanta vezes. tralha tem no nosso porão, minha filha? Eu e você que já estamos nesse processo, temos tralha que só nesse porão. Sim, Tem com certeza. E coisa aí que a tem gente. uma outra coisa, ainda que a gente tem que lembrar, que é assim, que se tá, vamos colocar aqui que de fato nada aconteceu com você, você tem esse puta privilégio aí, né? Não tem. Você mereceu, você não vivenciou, ninguém nunca te deu uma cantada esquisita, ninguém nunca passou a mão em você, ninguém nunca falou uma besteira nenhuma, você nunca sentiu ofendida com nada com relação a isso. Ótimo, vamos dizer que sim. E sua mãe? E sua avó? Porque a gente tem que lembrar que a gente recebe heranças, né? E especialmente a mulher. Com a mãe, Nós com a estávamos avó. dentro do útero da nossa avó, né? Exatamente. E essas memórias, gente, eu falo que é a herança que a gente não queria, mas a gente herda. É parte do sistema operacional que funciona aqui, né? Eu falei assim, se eu puder reclamar um minutinho, eu falei, Deus, erraram nisso aqui, viu? Porque é uma sacanagem isso. Se eu puder reclamar um tiquinho, eu reclamo disso. Mas ok, assim. Não sei se eu posso. É o inconsciente coletivo feminino, né? Eu Total. acho que não dá para a gente passar Não tem sem olhar firmeza, para né? esses temas. Não É, tem. como a criança interior, né? Não tem como Também a gente passar por um processo não tem nada. de adultização, de cura, Uhum. de querer ser essa versão mais evoluída de nós mesmos, sem olhar para isso. Sim, com certeza. Fica aqui então meu convite para todo mundo que quiser vir participar dia 26. Queria agradecer também, Carol. Não sei se você quer fechar com mais alguma coisa que veio aí para você. Muito feliz, na verdade, com a nossa conversa. É sempre muito bom trocar. A Carol chegou no mais um do nada que não é do nada, na verdade, uma baita sincronia dessas redes sociais maravilhosas que conectam a gente, né? Que possibilita, na verdade, que a gente se reencontre nessa vida, mesmo que a distância esteja aí, né? Na verdade, também para a gente conseguir desenvolver esse tipo de coisa, né? A gente pode amar as pessoas, mesmo as pessoas estando longe. As pessoas podem ajudar a gente, contribuir com coisas lindas e maravilhosas, que é sempre uma troca, né? Todo mundo. Eu falo que a terapeuta que coloca ela no degrau e o paciente está em outro não entendeu nada ainda, né? Que a gente o tempo todo está aprendendo com todo mundo, não importa a posição Sim. onde você está. É sempre uma troca, né? Um aprendizado, na verdade. Então, sou muito grata por a gente ter topado se reencontrar nessa vida aqui também. Ousada que somos para falar dessas coisas que às vezes são chatas, mas são necessárias, né? Cada um com as suas missões, né, gente? A gente assinou o contrato para mim falar disso, então, né? Mesmo sendo chato, sendo mesmo desagradável, a gente fala porque é parte da nossa missão também, né? É só gratidão, Aline, e que a gente consiga trazer cada vez mais temas que vão chegar a reverberar no coração de cada vez mais mulheres, principalmente, né? Sim. Porque não estamos sozinhas em nada. Nada do que você possa pensar assim, nossa, isso é uma dor minha, nenhuma amiga minha passa por isso, sou eu. Não, nós Não, estamos juntas. Nós temos um sistema inteiro. Quantas dores, abusos, perdas, sofrimento não aconteceram com todas essas mulheres que vieram antes de nós, né? E todas as mulheres poderiam ser terapeutas. Todas do feminino, né? Porque todas nós estamos no mesmo lugar, né? sim. Todas nós temos acesso a esse feminino, mas a gente precisa aprender, porque isso foi tirado de nós, essa sabedoria ancestral, né? Essa sabedoria natural, essa intuição que nós temos. E foi tirada por essa sociedade doida, né? Patriarcal maluca, e que a gente agora vai precisar retomando, chegando em cada vez mais camadas juntas, né? E é isso, a gente se encontra porque a gente precisa unir forças para trazer essa cura para o nosso feminino, né? De cada uma de nós. E só gratidão, estou à disposição, né?
Quem quiser me seguir também aqui no Instagram, a Aline pode deixar o arroba para vocês também. Façam um trabalho com a constelação familiar, com o olhar para o feminino, para a criança interior, né? Estou à disposição também. E foi maravilhoso. Espero que um pouquinho de tudo que a gente trouxe seja ali um farolzinho ali, um despertarzinho para cada uma que veio. Sim. Eu vou terminar com um do nada muito maravilhoso que acabou de acontecer aqui, que eu pensei assim, será que é um oráculo para eu tirar? Aí eu peguei, olha o tanto de carta que tem, é um oráculo da fita energética, né? Que é onde eu uso material para fazer também as vaporizações, para fazer as canalizações, os temas e tal. E aí, vou contar para vocês um adendinho só. O quintal da minha casa, agora no início da primavera, está virado num mato, que não era para ser um mato, né? É pedrisco, mas nasceu um monte de mato. E não é só mato, né, Brasil? Na verdade, é dente de leão. E aí, assim, só que não tem só dente de leão, tem outras coisas. Exatamente, eu acho lindo também. Só que tem outras coisas. E aí, eu falei assim, então eu vou tirar as outras coisas e vou deixar só o dente de leão. Aí só chegou a voz, né, a espiritualidade falando assim, sim, mas você acha que o dente de leão tá aí à toa? Essas outras plantas ajudam a deixar a umidade ali pro dente de leão vir. Chegou a consciência inteirinha. Eu falei, não, então, eu vou deixar aí, não vou mexer. E aí é óbvio que a carta que saiu foi dente de leão. Ai, meu Deus! Eu não tô vendo, mas depois eu vejo. Não, a frase que saiu é assim, ó, valorize-se e seja feliz com tudo que você tem e por tudo que você é. Viva sem complicações e mantenha aceso o sentimento de gratidão. Tadã! Nunca erra, né? Cara, é lindo! Por isso que eu falo que trabalhar a questão da conexão com a espiritualidade faz uma diferença muito significativa. Muito. Busquem as ferramentas para ressignificar suas dores. É muito importante esse processo. Faz uma diferença gigantesca. Não tem como dizer que não, gente. Fica aqui meu convite, então, para vocês virem para a comunidade Luz de Isis, se assim o coração ressoar, vocês virem conhecer também o trabalho da Carol, né, com essa visão sistêmica também, dentro dessa experiência, não só, né, eu brinco, né, não só CNPJ, mas do CPF dela, porque não tem muito como parar as coisas, né? Para que vocês saibam que existe isso e que isso está à disposição, né? Essa parte é importante. E deixar o spoiler que a Carol encerra, né, os nossos encontros de setembro, e aí para outubro tem a Ramona falando sobre amamentação semana que vem. Depois tem a Aline, que é nutricionista, que vai apresentar um pouco de uma marca nova que ela está desenvolvendo com cosméticos naturais, com uma pegada muito legal, muito bacana, mesclando tudo isso, né, cuidando dessa coisa mais natural, tem em questão especialmente da fertilidade, o quanto isso faz diferença, que a gente às vezes não acessa, tem coisas que são mais acessíveis do que a gente imagina, ela vai trazer um pouco sobre isso também. E aí a gente vai ter uma outra fala sobre Chantala também, que é a massagem sobre bebês, e Chantala é tudo, eu gosto muito de dizer isso, Chantala é sobre conexão da mãe com o bebê. Quando aquilo tá tudo fervendo, que os hormônios ainda estão tudo doido, o baby blues tá esfregando um monte de coisa na sua cara, a Chantala é um regulatório para todo mundo, e aí vai vir uma especialista falar sobre Chantala e todo esse processo, que é muito maravilhoso, e a gente fecha com uma mãe que está no puerpério, pariu em maio e sofreu um bocado com o processo de amamentação dela, e ela desenvolveu um projeto para ajudar mães, que é muito maravilhoso, inclusive, e ela vai partilhar como é que foi todo esse processo também. Então teremos coisas muito legais em outubro também. Aguardem, vai ser muito legal. Maravilhoso! Beijo, gente. Obrigada por vocês. Beijo, gratidão. Partilhem sempre, vão, né, disseminando esse processo, sororidade também é sobre isso. Lembrei de você enquanto escutava. Sementinhas por sementinhas, vocês também podem fazer a diferença. Lembrem disso, tá bom? Beijo, fiquem bem todos. Beijo.